que nos aproxima dele é essa cruz, amém? É interessante porque hoje nós começamos uma série nova aí que vai falar sobre algo que tem tudo a ver com a cruz, que é o amor dele, amém? E hoje começamos a série Amor Incorruptível, amém? Quem quer receber o amor dele, dá uma glória a Deus. Glória a Deus! Então eu vou chamar a ministrante dessa noite, amém? A pastora Tati, ela vai nos ministrar sobre justamente o tema. Cada semana virá um tema. O tema de hoje é Amor Incorruptível, amém? Então, pastora, eu vou orar para a pastora. Foi lá para o outro lado. Vamos buscar a Bíblia. Glória a Deus! Santo nome, Pai. Aleluia a Deus! Pastor que vai dar essa noite para ela. Amém? Graças a Deus, igreja. Vamos orar nessa noite para que Deus prepare uma palavra abençoada que venha direto lá do trono. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós entramos em Tua presença, Deus, primeiramente para Te agradecer, ó Deus, que é ter esse privilégio de estar em Tua casa nesta noite, Senhor. Senhor, nós damos graça pela vida da Tua filha nesta noite, Senhor. O Senhor coloca palavras na boca dela, Senhor, que não seja ela, mas seja Ti falando com sua igreja nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, manda uma palavra que venha de encontro a todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Uma palavra, Senhor, que venha direto aos nossos corações e que venhamos praticar ela também. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, que é ouvir a sua palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus, igreja. Boa noite. Podem tomar o seu assento. Começamos hoje, né, essa nova série. E eu confesso à igreja que nessa semana que se antecedeu, o Senhor vinha falando muito comigo sobre o amor. E Ele me confrontava sobre esse tal amor. Ele me confrontava ao meu primeiro amor. E aí eu ficava me perguntando, mas eu tenho feito, Senhor, aquilo que eu posso fazer na sua casa, eu tenho feito. E mesmo assim o Senhor ia me apertando até que eu conseguisse liberar da minha própria boca aquilo que realmente eu não estava fazendo. Então eu posso garantir e afirmar para a igreja que antes mesmo da gente passar a palavra para vocês, o Senhor, Ele trata com a gente. E o Senhor me fez voltar há 7 anos atrás, quando eu conheci essa obra. Há 7 anos atrás, quando eu passei pelo meu primeiro encontro aqui com Deus na Igreja Manaim. E nesse momento, quando eu entrei neste lugar, eu fiquei aqui porque eu confiava muito na apóstola. Para mim, ela, inicialmente, uma pessoa recém-convertida, ela era o meu foco. E depois de algum tempo, eu fui percebendo que eu não precisava me focar nela, porque ela estava só fazendo aquilo que o Senhor mandava, que era amar ao próximo. Ela estava fazendo o id dela. Quem eu deveria realmente vir aqui e amar e exaltar com todas as minhas forças era o Senhor Jesus. Aleluia! E assim eu vim aprendendo ao decorrer dos anos que eu fui ficando aqui. Hoje, eu não tenho mais ela como meu ponto de referência, mas um dia ela já foi. Só que a obra dela continuou. E o Senhor tem me perguntado, e aquele amor lá do começo, aquele primeiro amor que tudo se fazia com um sorriso daqui e aqui, como é que tá? Ele perguntou para mim e eu já pergunto à igreja, como é que está o seu primeiro amor? Hoje você tem entrado aqui desta
corruptível ou incorruptível. Se a gente consegue levar o amor a essa obra, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, sem olhar para trás. Ele quer saber se aqui dentro deste lugar tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Que o procuram em espírito e em verdade. Não que vem aqui para idolatrar ou para bater carteirinha para homens. Eu não posso fazer nada por você. Os outros pastores que estão aqui não podem fazer nada por você. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a nossa trajetória. Basta com que nós o amemos e o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Eu convido a igreja a abrir as nossas Bíblias em Efésios, de capítulo número 6, versículo de número 24. Efésios 6, 24. Amém? A graça seja com todos os que o amam, ao nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Ou, em outras versões, a graça seja com todos os que o amam sinceramente, a nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra ela vem de encontro aos nossos corações, porque o Senhor quer saber. Nós o amamos de todo o nosso coração, acima dos nossos problemas, acima das nossas vaidades, acima dos nossos querer, acima do nosso achismo. Será que realmente a graça que o Senhor tem para nos dar, a gente está aqui e a gente é apto a receber? Será que nós estamos fazendo a obra dele e o adorando e o amando sinceramente, como diz a palavra dele? Se nós estivermos fazendo isso, a graça dele estará sobre as nossas vidas. Aleluia. Se nós estivermos fazendo isso, o favor dele será para nós. Nós não precisamos ficar mendigando. Nós não precisamos ficar correndo atrás de outras coisas, de outras pessoas, sendo que o Senhor nos dá a graça dele. E a graça dele nos basta. E o Senhor, entrando aqui nessa palavra, Ele veio nos perguntar se o nosso amor por Ele é o nosso amor na hora que está tudo bom, que é um amor que é de graça, um amor que é gostoso, ou o nosso amor por Ele é acima de todas as coisas, mesmo em meio às tempestades. A gente recebeu um esboço, uma apostila, para tentar ir pegando uma direção de como seria. Só que eu confesso à igreja que eu não conseguia seguir ela. Porque o Espírito Santo ele quer falar através da minha vida as palavras que ele tem para usar hoje. Ele não quer que eu venha fazer firula ou que eu venha tentar inventar uma coisa que ele quer ser curto e grosso nessa noite. Vocês estão sendo corruptíveis ou incorruptíveis ao meu amor? Como está a minha igreja? E eu confesso que eu gostaria de fazer do meu jeito, porque é bem gostoso a gente chegar aqui e falar que o Senhor tem muita coisa para dar pra gente, que o Senhor está liberando bênçãos sem medida no céu e a igreja se levanta e tudo acontece e a gente sente um dever ali cumprido, porque a gente sente que as pessoas estão felizes. Aleluia. Mas nem sempre o Senhor, o que Ele tem para nos dizer, vai nos deixar felizes naquele momento. Às vezes o que Ele tem para fazer ou para falar dói um pouquinho hoje, mas amanhã a gente vai entender o que Ele queria através das nossas vidas. Aleluia. E essa palavra, corrupção, ela já vem ligada ao ser humano. O homem em si, ele já nasceu desse jeito. Se a gente voltar lá no começo da história, Adão e Eva, eles tinham um amor corruptível ao Senhor. Eles não o amaram do jeito que o Senhor falava. Eles quiseram fazer do jeito dele. Noé, Aleluia. quando estava lá em meio ao dilúvio, ele quis confrontar também ao Senhor.
fazer do jeito dele. Ele quis corromper as coisas que o Senhor tinha feito e tinha pedido para ele. E infelizmente isso vem ao decorrer dos anos em cima da gente. Por quê? Porque o homem, ele é suscetível ao pecado. E sabe o que é que nos libera desse pecado? A gente mortificar ele. Todos os dias. Todos os dias a gente tem que morrer. Todos os dias a gente tem que matar aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia! Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ficar se corrompendo ao pecado dia após dia. E todas as vezes que nós nos corrompemos ao pecado, nós nos distanciamos mais de Deus. E aquela graça que Ele tem para dar nas nossas vidas, a gente vai perdendo um pouquinho por pouquinho. Por quê? Porque o nosso ser, o nosso ego, a nossa vontade quer ser maior do que nós. Quer ser maior do que aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Lá em Mateus, capítulo 24, de versículo 12. Aleluia! Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Foi aí que o Senhor começou a tratar comigo sobre o esfriamento de amor. Sobre a gente chegar e ver uma circunstância e olhar ela como se fosse só mais uma coisa. Olhar ela como se, está passando por isso, é problema seu. Você tem que passar por isso mesmo. Olhar pela circunstância e não ter o amor que o Senhor teve pelas nossas vidas pelo próximo. Aleluia! E hoje em dia é isso que está acontecendo. Hoje em dia nós estamos dentro da igreja e estamos odiando o nosso irmão. Hoje em dia nós estamos no nosso trabalho e estamos querendo o mal do nosso chefe. Hoje em dia a gente está dentro da nossa casa e querendo que o nosso marido morra, evapore, saia daqui da nossa frente. E pode ser que são coisas bem pequenininhas, mas isso é um indício de que o amor de muitos estaria se esfriando. Aleluia! Porém, aquele que persevera, aquele que continua tendo o amor do Espírito Santo sobre a sua vida, esse sim será salvo. E hoje o Senhor pergunta aqui à igreja: quantos aqui têm a certeza da sua salvação? Quantos aqui que está sentado hoje, que podia estar lá assistindo o Jornal Nacional, a novela, sei lá o quê, e está aqui sentado neste lugar, está aqui porque realmente crê na sua salvação, ou está aqui porque precisa preencher um banco? O Senhor hoje está confrontando a mim e a você, perguntando: você está aqui porque você quer a minha graça? Você está aqui porque quer a minha salvação? Você está aqui porque quer viver a eternidade comigo? Ou você está aqui porque quer impressionar o seu irmão? Quer dizer: olha, eu estou aqui, eu venho na igreja de quarta, de sexta, de domingo, se me chama para a videira eu vou, se me chama para o culto de homens eu vou, se me chama para o ensaio eu vou. Aleluia! Mas o Senhor, Ele está dizendo que isso não basta. Isso é a obrigação do cristão. A gente tem as portas abertas dessa igreja. A gente pode entrar e sair dela a hora que nós bem entendemos. A gente não tem uma arma apontada na nossa cabeça dizendo que a gente não pode entrar aqui, que a gente não pode ter acesso à Bíblia. A gente pode tudo isso. Só que a gente está fazendo isso de qualquer maneira. A gente está fazendo isso para mostrar para o outro que a gente vem para a igreja, que a gente é super crente? Ou a gente está fazendo isso porque nós viemos adorar ao único e suficiente Salvador? Aleluia! Se nós viermos aqui para adorar e bendizer o nome dele, parabéns. Você veio aqui e está fazendo aquilo que nós devemos fazer dentro da igreja. Mas e fora dela? Ser crente para crente é fácil. Ser crente dentro da igreja, batata, arroz com feijão.
e mostrar ao mundo que você é um escolhido do Senhor? Como é que está a sua identidade lá fora? Você está se deixando corromper por aquilo que os homens têm feito? Ou você está levando Cristo para o mundo? Glória a Deus, aleluia. Ou você tem trazido o mundo para dentro da igreja, que é o que a maioria das pessoas tem feito? A gente vendo essas pregações aí extraordinárias de YouTube, eles sempre falam, não, se for para trazer o mundo aqui para dentro, para a gente ver o mundo aqui cheio, a gente ver a igreja cheia dessas pessoas do mundo, então vamos fazer. Vamos fazer bagunça, vamos fazer baderna, vamos encher a igreja do mundo. Mas por que não encher o mundo de Cristo? Por que não fazer aquilo que o Senhor tem mandado para mim e para você? Aleluia! Porque tem prendido a pessoas, sendo que o Senhor tem dito para nós que Ele é o único e suficiente nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, mas se não tiver fulano, para mim não fica bom. Se o irmão Emanuel não vier pro louvor, nossa, no playback eu não consigo adorar o Senhor. Ah, mas se a pastora Regina não fizer a oferta, para mim não é a mesma coisa. Eu acho que tem que ser ela que tem que orar pela oferta. Ei! Coloca seu joelho no chão, começa a adorar ao Senhor. Ele fala comigo e com você, a loucura no secreto, é com o joelho no chão, é com a boca no pó. Não vem chegar aqui e querer fazer tudo da sua maneira para chamar a atenção e para dizer que você é um super crente, porque o Senhor não está nem aí para super crente. Ele quer aqueles que são humildes de coração, aqueles que são desse tamanho, porque aí Ele enche. Ele não quer saber o que você sabe, se você tem mestrado, letrado, doutorado, sei lá o que você tem. Ele quer saber que Ele é o Senhor da sua vida. Ele não quer saber se você sabe cantar, se você sabe dançar, se você sabe louvar. Ele quer saber da sua adoração para Ele. Ele quer saber se o seu amor por Ele, se o seu coração por Ele ainda arde. Aleluia! E muitas das vezes nós ficamos preocupados. E aí eu fico pensando, né? Aquele mesmo Deus que fez todos aqueles milagres e fez por mais de uma vez, Ele não pode fazer nas nossas vidas? Aí às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu já pedi esse milagre, eu já pedi isso daqui, eu acho que o Senhor não vai me abençoar de novo. Aquele mesmo Deus que fez todos aqueles milagres, Ele está entre nós. E Ele te pergunta, e Ele me perguntou também, por que estás tão aflito? Não crê mais que eu posso fazer milagres? Não crê mais que eu sou o Senhor dessa igreja, que eu sou o dono dessa obra? O Senhor está perguntando nessa noite para mim e para você, você está esperando o quê? Milagre da mão de homem? Você está esperando o quê? Você está esperando que alguém do seu gosto venha aqui em cima e profetize para você? O Senhor está dizendo que Ele é o dono dessa obra. É Ele que colocou essa obra de pé. Não foi homem, não foi fulano, não foi ciclano. Ele fez essa obra. E é para você parar de ficar pensando quem é que está sobre este altar, porque Ele coloca as pessoas que Ele bem quer neste altar para falar o que Ele quiser. E se você está esperando palavra bonita, se você está esperando o louvor top dos tops, se você está esperando a ministra que dança flutuando, meu irmão, você vai continuar esperando. Aleluia! Porque o Senhor diz essa noite para mim e para você, muito mais posso eu no oculto e no secreto do seu quarto, quando você se coloca de joelho comigo, do que você ficar esperando um multishow aqui dentro da igreja. E o Senhor, mesmo a gente sendo tão falho, tão pecador, tão falador, porque se a gente usasse a nossa língua para profetizar do tanto que a gente usa para falar coisas que não tem nada a ver, e mesmo assim Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos justifica e Ele nos espera de braços abertos. E sabe o que a gente faz? A gente primeiro vai falar para o nosso irmão aquilo que a gente tem vontade, espera a resposta do irmão, porque ele
Ele é o que sabe de tudo. E depois a gente vai conversar com o Senhor. O Senhor quer prioridade. Sabe por quê? Porque nós somos a prioridade da vida dele. Nós somos a menina dos olhos dele. Ele não deixa para depois o nosso assunto. Quando eu e você nos colocamos de joelhos e pedimos para Ele, pode ser que a resposta dele não venha na hora que nós queremos. Ele não é iFood, não é pastelaria, mas Ele ouve. Ele ouve todas as nossas orações e Ele trata cada uma das nossas orações como prioridade. E sabe o que nós temos feito? Tratar do Senhor como se fosse o ator coadjuvante. Primeiro a gente endeusa aquele que a gente acha que é o dono do poder. E depois a gente coloca o Senhor atrás dele. Primeiro a gente olha a pessoa que está aqui em cima e fica se perguntando por que não está fulano, por que não está ciclano, por que Beltrano não está fazendo. Mas o Senhor está aqui, está dizendo que Ele pode usar a minha e a sua vida na hora que Ele bem quiser. O Senhor está aqui e Ele está querendo que você chame a atenção dEle, porque neste lugar tem profeta, neste lugar tem missionários, neste lugar tem evangelistas, neste lugar tem pastores. E não é por placa não é por denominação, você não precisa ficar esperando alguém dizer para você, ó, fulano, parabéns, pastor fulano. Não, o Senhor quer usar a sua vida do jeito que Ele quiser, sem que você tenha a plaquinha de alguma coisa. Glória a Deus. O Senhor, Ele pode usar qualquer uma dessas pessoas que estão aqui sentadas para falar do amor dEle muito melhor do que eu aqui hoje. Talvez aquilo que você quisesse ouvir pode não sair da minha boca. Talvez um abraço que você chegou aqui precisando não saiu dos meus braços, mas saiu do braço de algum outro irmão, saiu dos braços de alguém da sua família. E isso, sabe o que era? É o favor de Deus na sua vida. É uma pequena coisa. A gente não dá nem importância, porque a gente gosta de milagre grande, né? A gente gosta daquilo do que é o sobrenatural. E o Senhor trabalha nas nossas vidas assim, ó, pequenininho por pequenininho, dia após dia. Dá uma respirada aí, aquela bem funda. Foi o Senhor que te deu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Já pensou se Ele fizesse assim, ó? Você já não teria esse sopro de vida. E a gente não dá um pouquinho de importância para isso. A gente pensa assim, se Ele me deu a vida, então Ele que me sustente, né? Mas a sua vida, o seu respiro, a sua família, a sua casa, o seu emprego, o seu ministério, é tudo do Senhor. Aleluia. Não fique colocando nas mãos dos homens aquilo que só o Senhor pode cuidar para você. Não fique amando pessoas ou coisas, sendo que você deveria amar ao Senhor Jesus sobre todas elas. A gente se apega tanto a um carro, a gente se apega tanto a uma casa, às vezes a gente se apega a um sapato. Nossa, se risca, pisa no meu pé no metrô, meu Deus do céu, vai riscar o meu sapato. Mas a gente não tem esse cuidado com o Senhor. Aleluia. E Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. O amor dEle por nós não cessa nunca. E o nosso amor vem se esfriando dia após dia, porque a gente quer do nosso jeito. Porque a gente imagina que a igreja tem que ser da nossa maneira. E o Senhor, mais uma vez eu vou falar isso. E o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu sou o único e suficiente Senhor desta igreja. Para de se apegar a cargos, para de se apegar a placa, para de se apegar àquilo que você acha que é a sua segurança, porque a sua segurança é Deus. Se o Senhor Jesus Cristo quiser que algo não aconteça neste lugar, pode descer o Bolsonaro aqui neste lugar, pois não vai acontecer. Então para de ficar indo pelo nome, para de ficar tentando achar um porémzinho, um porquezinho. O Senhor é o Deus deste lugar. E o amor dele
vidas não cessa nunca. Abre a Bíblia de vocês em 1 João de capítulo 4. Aleluia. Hein? 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aqui está dizendo que conhece a Tati? Aqui está dizendo que conhece o Emanuel? Aqui está dizendo que conhece quem? Deus. Vamos lá para o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é Amor. E por que tem falado tão mal uns dos outros? Aleluia. E por que tem julgado e apontado tanto dedo um para o outro? Por que ao invés de abraçar e perguntar para o irmão qual é o problema, por que tem julgado tanto? Aleluia. Se o Senhor diz que aquele que não ama não conhece a Deus, está fazendo o que aqui dentro todos os dias? Vem aqui para quê se não ama o Senhor, se não conhece? Não adianta nada passar 10 anos, 20, 30, 40 anos dentro da igreja se não amar ao Senhor. Se não praticar aquele que Ele diz, se eu não me engano, lá em Marcos, Ele diz que o principal de tudo que nós devemos fazer é amar. De todos os mandamentos que o Senhor nos manda, Ele fala o amor. O amor é o principal de todos, porque Ele sabe que com amor a gente faz qualquer coisa. Pode até não gostar, mas por amor a gente faz. Aleluia. E o Senhor lá, volta aqui no 7, por favor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Se você não está praticando o amor, você é de quem então? Se não é o amor do Senhor que você está praticando, você está vindo aqui para servir a quem? Por isso que eu estou dizendo, não adianta nada ser o crente do reteté, rodar, girar, rodopiar, falar em línguas, sair profetizando, sair suando, jogando óleo aqui em todo mundo, se você não fizer o principal, que é amar. Ah, mas eu amo meu marido, minha mãe, meu pai, meu filho. É fácil. É a mesma coisa de ser crente dentro da igreja. Eu quero ver você amar aquele que fica falando aí de um canto para o outro. Eu quero ver você amar aquele que às vezes até te tirou alguma coisa. Aleluia. Eu quero ver, ao invés de você apontar o dedo para o seu irmão, você falar assim, vamos tentar entender isso daí. Não porque eu tenha que conviver com você, não que eu tenha que sair de mão dada com você, não que eu tenha que te colocar dentro da minha casa, mas eu tenho que te respeitar. Eu tenho que te amar. E sabe o que acontece? Ao invés da gente praticar pelo menos um pouquinho do nosso amor, a gente coloca a nossa língua para sair falando aquilo que a gente acha que vem dentro do homem. E como disse lá no começo dessa série, o homem, o ser humano, ele é corrompível. Ele é corruptível. Isso é do homem, ele já nasceu desse jeito, ele tem que matar o seu pecado todos os dias, porque se ele não fizer isso, ele volta para trás. Eu posso estar aqui hoje falando com vocês, mas se eu sair daquela porta ali para fora e eu fizer um mal para alguém ou eu não der ouvido a uma pessoa, de nada adiantou eu ficar falando aqui com vocês, porque o Senhor não vai ter tratado comigo o amor que Ele pede. Aleluia. E o Senhor nos fala que o amor dele por nós é incorruptível. E como eu disse a vocês, a gente não precisa ficar bancando de super amigo. Mas a gente tem que amar ao nosso próximo e a gente tem que respeitar e tentar entender o problema do nosso próximo antes de sair falando da vida dele. Eu creio que este lugar
é um lugar que o Senhor colocou para existir, é um lugar que veio do coração do Senhor. Aqui não está aberto porque o pastor Renan quer que fique aberto. Aqui não está aberto porque foi o legado que a apóstola deixou para a gente. Aqui está aberto porque o Senhor está neste lugar e Ele tem almas para ganhar. Olha aqui no meio dessa igreja e veja quantos visitantes tem neste lugar. Quantas pessoas você chamou para vir neste lugar para ouvir a palavra do Senhor? A gente não faz isso, sabe por quê? Porque o nosso amor, o nosso ego, o nosso eu fala muito mais alto do que o amor ao próximo. Aleluia. Eu vou na igreja porque eu vou buscar a minha salvação. Eu não quero morar no inferno. Mas aí eu vejo o irmão aqui precisando e eu não chamo ele para vir para cá. Por quê? Porque é muito mais fácil eu correr atrás da minha salvação, eu amar a minha própria alma, do que eu amar a alma do meu próximo. E isso é o que nós temos fazendo todos os dias. Aleluia. A gente chega numa quarta-feira, se está frio, é porque está frio. A igreja está vazia porque está frio. A gente chega numa quarta-feira porque está calor, a igreja está vazia porque estava muito calor. Hoje não deu para vir. A gente está chegando num domingo e o Faustão está mais legal do que a igreja. Aleluia. E aí eu te pergunto, cadê o amor que o Senhor pediu? Ele diz que se nós não amemos uns aos outros, nós não somos de Deus. E estamos aqui fazendo o que se não somos dele? E eu estou falando isso para vocês porque o Senhor tratou isso comigo. O Senhor falou isso comigo. Ele me perguntou se eu ainda tinha aquele primeiro amor que eu tinha há 7 anos atrás, quando eu vim conhecer a palavra dele. Eu não sei quantos anos você está neste lugar. Eu não sei se você veio de outro lugar. Eu não sei se você acabou de chegar aqui. Mas uma coisa o Senhor diz para mim e para você: ame, respeite e exalte ao único e suficiente Senhor deste lugar e de qualquer outro lugar, que é Jesus Cristo. Aleluia. Para de ficar tentando achar pelinho em ovo, porque você não vai achar. Para de querer ficar colocando a culpa do seu esfriamento espiritual no outro. Para de ficar dizendo que você não consegue fazer porque o outro é culpado. O culpado é você mesmo que não está praticando o amor do Senhor. Aleluia. Para de culpar. Começa a examinar a si mesmo. Começa a falar: Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me pedido? Senhor, eu tenho vivido a vida que o Senhor quer? Ou eu tenho feito da maneira que eu acho que tem que ser? Se você fizer da maneira que o Senhor tem te pedido, da maneira que a palavra dele nos fala, a graça dele estará sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Abra as vossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aleluia. Gálatas 6, 7. Tem adoradores neste lugar? Aleluia. Então pode ir procurando, adorando, exaltando. Ele está neste lugar. Glória a Deus. Amém? Gálatas 6, 7. Aleluia, Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que coisa linda que o Senhor fala pra gente. A gente é humano, é suscetível a ser corruptível ao Senhor, mas Ele nos diz aqui: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quem aqui neste lugar está procurando a sua vida eterna? Quem aqui neste lugar
pede. Por mais que eu imagine que é a forma mais fácil, mais bonita, mais gostosa, eu não quero fazer de acordo com a minha carne. Eu quero fazer de acordo com o que o Senhor colocou nas minhas mãos para eu fazer. E eu te pergunto essa noite, o que você tem feito com aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Aleluia. O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com a palavra que o Senhor colocou na sua boca, que era para você falar para o seu vizinho, para o seu irmão, e você não tem falado? É da carne que você quer fazer? É da carne que você quer colher? Ou você vai fazer de acordo com o que o Espírito Santo tem falado para nós? Aleluia. Eu poderia dizer para vocês aqui agora que isso foi só um alerta. Agora tá tudo bem. Foi só para a gente preencher o culto. Mas não. O Espírito Santo de Deus está neste lugar e eu posso sentir Ele primeiramente como eu coloquei o meu pé aqui dentro. E eu vou dizer à igreja que eu não tive tempo de estudar o que foi me passado, mas eu falei assim: Senhor, fala o que o Senhor quiser falar através da minha vida. Faz o que o Senhor quiser fazer. Se não for para eles exaltarem, rodopiarem, gritarem, deixa. Mas fala o que o Senhor tem para falar para essa igreja. E sabe o que o Senhor está aqui te dizendo? Porque o seu coração está tão aflito. Se eu sou o advogado da sua causa, se eu sou o Senhor dos senhores da sua vida, se eu sou a ressurreição, se eu sou a porta, se eu sou a vida eterna, se eu sou o Cordeiro Santo, se eu sou o leão da tribo de Judá, se eu sou aquele que é o rei dos reis da sua vida, porque está tão oprimido. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Eu amo os céus e terras para fazer você feliz. Basta que ame. O advogado da sua causa sou eu, diz o Senhor à igreja. E sabe por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque Ele não volta atrás. Glória a Deus. Eu não mereço o sopro de vida que o Senhor me dá todos os dias. Mas o Senhor é misericordioso na minha e na sua vida. Eu não mereço estar aqui passando a palavra dele, porque a palavra dele é santa. O altar dele é santo. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando entremos na presença do Senhor, que nós devamos fazer o que com os nossos pés? Tire a sandália dos vossos pés. Por quê? Porque o lugar onde pisa é santo. O lugar onde vocês estão hoje é um lugar santo, é um lugar privilegiado. É um lugar onde muitos queriam estar e não estão. E por que está escolhendo como tem que ser? E por que está escolhendo o seu jeito, o seu modo, sendo que o Senhor diz: eu estou aqui, eu sou o advogado da sua causa? Aleluia. Por que está ainda achando o que eu vou falar depois, o que eu vou fazer depois, se o Senhor está falando aqui para você? Eu falarei por você, eu serei a sua boca, eu te justificarei. Mas para isso, ame, para isso, respeite, para isso, leia as minhas escrituras, porque a resposta de tudo está aqui. Quer ver um jornal mais atualizado do que a Bíblia? Não tem. Não tem Jornal Nacional, não tem Cidade Alerta, não tem nada. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor se renova todos os dias na nossa vida. Aleluia. Amanhã outro pregador pode vir aqui e falar essa mesma palavra de uma forma totalmente diferente, porque vai ser a forma que a igreja precisa ouvir. E o Senhor está te perguntando: por que tão aflito? Por que tão pensando como é que vai ser o dia de amanhã? Eu cuido da sua causa. Aleluia. A gente está num lugar e numa posição que hoje em dia é muito fácil. É muito fácil a gente chegar e arrotar santidade para os outros e dizer: eu sou o bom, eu sou o santo. A gente está num lugar hoje onde o nosso dedo ele só tem uma direção. A gente não quer mais se examinar. A gente acha muito mais fácil eu fazer assim e falar: você tem problema, você.
E se alguém quiser apontar um para mim, beleza, mas enquanto isso, ó, Aleluia. o advogado da sua causa e da causa do seu irmão pode ter certeza é o Senhor. Não precisa você querer chegar neste lugar e julgar aquele que pode mais. Não precisa você chegar neste lugar e falar assim, ó, se não for desse jeito, não vai. Peça direcionamento do Senhor. Uma coisa que eu aprendi muito com a nossa apóstola é que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então primeiro a gente ouve, depois a gente fala. Primeiro a gente ouve, pergunta para o Senhor Jesus na palavra dele, no seu joelho, e depois você sai falando aquilo, não pelo seu achismo, mas porque o Senhor colocou aquelas palavras na sua boca. Aleluia. E para encerrar hoje, o Senhor ele nos pergunta: o seu amor por mim está corrompido ou o seu amor por mim é incorruptível? Feche seus olhos, abaixe um pouquinho a sua cabeça. Aleluia! E se pergunta a você mesmo. Mas não fechar o olho porque está cansado, que já trabalhou bastante. Se pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho o amado, Senhor, eu tenho feito. Senhor, eu tenho feito para ti ou tenho feito para homens? Examine-se você nesse momento. O Senhor está neste lugar e Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor ele está neste lugar e Ele fala: eu sou a fonte de águas vivas. Está sentindo sede porque está bebendo na fonte errada. Não está sendo suprido é porque está procurando o Deus errado. O Senhor nessa noite está te dizendo: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o filho do homem, eu sou o Messias, eu sou o pastor desta igreja, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou o juiz. E o que você está fazendo para mim? Eu só estou te pedindo uma coisa, o Senhor dos Exércitos nos diz nessa noite: ame. Pratique aquilo que eu disse que é o mais necessário, o mais importante: é o amor. Amém? Eu poderia chamar a igreja e começar a profetizar aqui o amor do Senhor na vida de cada um. Aleluia. Mas eu acho que o amor, o primeiro amor, quem tem que procurar sou eu e você, cada um por si. Você tem que olhar para você mesmo agora, se colocar de pé, se colocar de joelho, ficar sentado, não sei qual é a melhor forma de você falar com o Senhor. Mas você vai pedir para Ele qual é a maneira que o Senhor quer que eu pratique o amor. Vai ser você e o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos criar uma atmosfera de adoração a Ele. Mas quem vai procurar ao Senhor é você. Eu não vou procurar o Senhor para você, sabe por quê? Eu não sou heroína, não sou super Tati, não sou super nada. Aquele que pode fazer a diferença na sua vida é o Aleluia. Senhor. Se coloque de pé. Ou se você preferir ficar de joelho, ficar sentado. Mas comece a perguntar ao Senhor: aonde que nós estamos errando? Comece a perguntar ao Senhor aonde que Ele quer que nós demos o primeiro passo e para onde que Ele quer que nós demos o primeiro passo. Não é da maneira que você quer, não é do jeito que você quer e muito menos vai ser legal do jeito que você quer. Mas eu posso te garantir uma coisa: vai ser a maneira mais perfeita que existe.
olhos, vamos adorar.